Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. Primeira Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Vamos orar? Ó Deus amado, eis agora o momento, ó Deus, em que vamos refletir na palavra de Deus. Nós lemos e precisamos agora da intervenção e da ação do Teu Espírito Santo. Sem Ele, nós não podemos não só entender, mas praticar a palavra de Deus. Então, Senhor, vem sobre nós com Teu Espírito e nos ensine a refletir, avaliar, confrontar os nossos corações e a colocar em prática a Tua palavra. Nós oramos te pedindo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Pedro continua a sua reflexão e agora já caminhando para o encerramento da sua carta. O tema agora não é mais o sofrimento. O tema agora se vira para que a igreja esteja alimentada, edificada, fortalecida. E ele quer garantir isso preparando aqueles que são responsáveis por fortalecer o rebanho. Lembre-se que esta carta é endereçada a um grupo de cristãos que estão perseguidos, que tinham deixado tudo por amor ao Evangelho,
que estão com a sua cabeça a prêmio e que provavelmente estavam já em uma situação de pobreza. Haviam provavelmente deixado suas casas, deixado suas profissões e estão refugiados. E a esta igreja, Pedro está escrevendo a carta dizendo, sim, vocês estão sofrendo, mas glorifique a Deus no meio do sofrimento, amém? E agora, Pedro quer encorajar os irmãos e principalmente a liderança desta igreja que está sofrendo, para que eles possam incentivar os irmãos a ficarem firmes na fé. Ele começa o capítulo 5 olhando para o que ele já escreveu. Por isso ele começa o verso 1 escrevendo a palavra portanto. Ou seja, é uma conclusão. Assim como eu ensinei vocês a sofrerem, assim como eu ensinei vocês a glorificarem a Cristo e a sofrerem pelos motivos certos, defendendo a fé cristã a todo custo, eu agora então concluo apelando aos presbíteros que há entre vocês. Quem são estes presbíteros? E o que Paulo ou Pedro está dizendo a eles? Qual é o conselho, a ordem? E o que isso tem a ver conosco? Bom, a palavra que Pedro usa aqui para apelo é a mesma para uma exortação. O que Pedro está dizendo é, sim, eu quero que vocês atentem para a exortação, para o apelo que eu estou trazendo a vocês. Em tempos difíceis, a liderança da igreja precisa estar atenta, firme e preparada. O que me faz pensar, será que não seria este apelo também para nós? Nós estamos vivendo tempos difíceis também. Tempos onde o homem não quer saber de Deus. Tempo onde as pessoas que se dizem cristãos não testemunham de Jesus. Tempo em que há mau testemunho, onde uma liderança cada vez mais corrompida com o pecado e pelo pecado, seduz as pessoas a abandonarem a fé genuína em Jesus e abraçarem teologias demoníacas como teologia da prosperidade. Tempos difíceis, quando os cristãos estão mais voltados para si mesmos, numa vida egoísta e menos comprometidas com Cristo. Será que não é este o apelo que nós deveríamos estar ouvindo também hoje, se Pedro estivesse vivo e escrevendo? Será que ele não olharia para a liderança da nossa igreja? E quando eu digo liderança, não é só o pastor, mas todos os líderes de ministério, e ele estivesse escrevendo, ele diria, fiquem vocês também atentos, estejam preparados, equipem a igreja. A quem Pedro escreve? Ele diz ainda no verso 1, aos presbíteros que há entre vocês. Quem são os presbíteros? Os presbíteros eram os pastores das igrejas. Eram os líderes daquele rebanho. As pessoas que Deus havia levantado e que estavam à frente com a responsabilidade de guiar aquele povo à vontade de Deus. Pedro está escrevendo a eles, porque era a responsabilidade deles conduzir aquelas pessoas. Quem são essas pessoas? Abra sua Bíblia comigo em Atos 14, 23. Havia um costume na igreja primitiva. Os apóstolos estavam sempre, em cada lugar que pregava o evangelho, instituindo pastores, presbíteros, anciãos ou líderes para a igreja local. Em Atos 14, 23, ele diz, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então, em cada lugar onde Paulo pregava, ele ali preparava uma liderança e colocava estas pessoas a responsabilidade de guiar o rebanho. Em Tito,
capítulo 1, versículo 5, Paulo também institui ou pede aos seus colaboradores que fizessem a mesma coisa. Em Tito 1,5 ele diz: a razão de tê-lo deixado em Creta, aqui a pessoa que foi deixada em Creta é o próprio Tito, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. Então, qual era o costume de Paulo? Ele se mudava a uma igreja, a uma cidade, ali pregava o evangelho, pessoas se convertiam, e entre os convertidos, Paulo buscava a direção do Espírito para levantar os líderes. Ele os treinava, passava tempo com esses homens. E quando ele deixava a cidade, ele os colocava sobre a responsabilidade do rebanho. Então, em todas as igrejas haviam presbíteros ordenados, homens que Deus havia colocado a responsabilidade de guiar o rebanho. Os apóstolos encarregavam essas pessoas para que dessem cuidado espiritual aos membros da igreja, pregando a palavra. Abra a Bíblia ainda em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então havia vários tipos de presbíteros na igreja, ou pastores. Havia pastores encarregados da área social, havia pastores encarregados do auxílio ao rebanho, havia pastores encarregados de visitação e de auxílio aos enfermos, mas também havia pastores encarregados da pregação e do ensino. Então é esses presbíteros que Pedro está escrevendo a sua carta. Agora, de quem é o apelo? Como Pedro se apresenta a esta igreja? Ele diz: faço na qualidade de presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser apresentar como apóstolo. Ele poderia bater no peito e dizer: quem está falando é Pedro, o discípulo amado de Jesus, aquele que estava à sua direita, líder da igreja em Jerusalém. Sou eu, Pedro mesmo, que andou sobre as águas, que estou escrevendo. Eu, Pedro, que fui usado por Deus para edificar a igreja em Jerusalém no início. Mas não foi assim que Pedro se apresenta aos presbíteros. Pedro vai a estes homens e diz: olha, quem está falando é alguém que também é presbítero como vocês. Sou igual, não sou superior, nem sou melhor, sou igual. É uma postura de humildade, é uma postura de um homem que não quer exaltação própria, que não quer que ele seja glorificado. Irmãos, hoje em dia, nós vemos muitas vezes os líderes espirituais se autopromovendo. Se autopromovendo. Então o que eles fazem? Eles assumem a liderança da igreja e já começam a promover a si mesmos, promover a sua própria honra, a sua própria glória, promover o seu próprio nome. Pedro tinha autoridade, era o líder da igreja, ele poderia bater no peito, mas ele se coloca na mesma posição que esses homens. Ele nos Era aqui, irmãos. Calma. Calma. Não se desespere. Tinha um botãozinho aqui. Se eu ligo, ele funciona. Né? Então, calma.
a fita mais. Então Pedro exorta esses irmãos nesse sentido. Sim, sou eu, presbítero, testemunhas do sofrimento de Cristo, estava lá no Getsêmani, no Gólgota, estava presente enquanto ele sofria. E por que Pedro fala do sofrimento de Jesus? Lembra, ele está escrevendo para uma igreja que está sofrendo. E ele está dizendo, irmãos, eu tenho autoridade para falar sobre sofrimento. Por quê? Porque eu estava no Gólgota, eu estava ali no Getsêmani com Jesus. Eu vi o quanto ele sofreu e como ele sofreu. Ele não sofreu reclamando da vida. Ele não lamentava enquanto sofria. Ele glorificava a Deus no sofrimento. Eu fui testemunha disso. E mais, participará convosco, ou junto com vocês, da glória que há de ser revelada. Então está dizendo, não terei um privilégio maior que vocês, vamos participar juntos dos céus. Vamos desfrutar em comunhão desse lugar glorioso com Jesus. Qual é a ordem? Pastoreiem, diz o versículo 2, o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Não é à toa que Pedro fala sobre pastorear, porque ele ouviu de Jesus isso. Lá em João capítulo 21, a partir do versículo 15, você se lembra qual foi a ordem dada a Pedro pelo próprio Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, o autor desta carta, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Ainda no versículo 16, novamente disse Jesus, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Depois deste chamado de Jesus e desta restauração de Jesus, você não tenha dúvida que Pedro se esmerou por cuidar das ovelhas de Cristo Jesus todos os dias. E agora, ele está olhando para esta igreja e dizendo, pastoreiem o rebanho de Deus, assim como eu esmerei por fazer toda a minha vida a ordem, ou sob a ordem do Senhor Jesus. Presbítero, líder, seja ele de ministério ou de uma igreja, é um pastor para o rebanho. É um guia, é uma referência. Precisamos de homens e mulheres que se apresentem como autoridade para o rebanho e que possam bater no peito e dizer, sigam o meu exemplo, façam como eu faço, vivam como eu vivo. Presbítero não é dono do rebanho, o líder não é dono do rebanho, o pastor não é dono do rebanho. Deus nunca deu aos presbíteros o direito de posse sobre o rebanho. O rebanho não é meu, o rebanho não é dele e nem daquela outra pessoa. O rebanho é de Cristo. Por que isso é relevante? Porque o compromisso dos crentes é com Jesus e não com homens. Eles nos abençoam, eles nos guiam, eles nos ajudam, mas eles são co-rebanho conosco. Todos nós estamos debaixo do pastoreio do Senhor Jesus, a quem haveremos de prestar contas da nossa vida. Cabe ao líder, ao pastor, alimentar,
proteger, conduzir as ovelhas. Cabe ao líder de ministério ser esta pessoa para o seu rebanho pequeno. Você é líder dos jovens, você é líder do louvor, você é líder das mulheres, você é líder do ministério infantil, você é líder de qualquer parte da igreja. Então Deus colocou sobre você uma responsabilidade de guiar, conduzir, alimentar, proteger o rebanho que Deus colocou sobre os seus cuidados. Então a pergunta é: como você tem exercido a sua liderança ao Senhor? Como devemos pastorear? Ele diz, a partir do versículo 3, ele fala como deveria ser, 3 não, o 2, ele fala como deve ser esse pastoreio. Ele diz: olhem por ele, não por obrigação. O que é olhar pelo rebanho? O que é olhar pelo rebanho? Não é à toa que ele está falando de rebanho. O rebanho ficava à mercê o tempo todo. Ficava nos campos o tempo todo. Podia ser alvo de um assalto, o rebanho podia ser alvo de um lobo ou de um leão feroz. Quem era responsável por cuidar do rebanho? Os pastores. Eles acampavam com o rebanho. E enquanto o rebanho dormia, ele os vigiava. Por isso, Pedro olha para aqueles líderes e diz: supervisione, vigie o seu pequeno rebanho. Não descuida. Não pare de orar por ele, não pare de vigiar aqueles que estão se desgarrando do seu pequeno rebanho. Aqueles que estão abatidos e caindo pelo caminho, aqueles que tropeçaram, aqueles que estão com a sua fé quase morrendo à míngua, vá lá, exorta, levanta, corrige. Não deixe-os ficar pelo caminho. Deus colocou essas pessoas sob sua responsabilidade. Não por obrigação, diz o texto, mas de livre vontade. Não faça isso porque alguém lhe colocou um fardo no ombro, mas faça isso de livre, espontânea vontade. Assim como você deve se entregar a Cristo sem pressão, você deve liderar também sem pressão. Outra coisa, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Como você deve cuidar do rebanho? Não tentando ganhar e ficar rico às custas do rebanho. Seu objetivo de liderar um ministério, seja ele qual for, tem que ser servir. Deus me colocou como pastor desta igreja para servir. Deus colocou a Mônica, Deus colocou o Nivaldo e a Helenice, colocou o Renato, colocou o Paulinho, colocou a Marilza como líderes para servir. E não serem servidos, não tirarem vantagem do rebanho, não se promoverem às custas do rebanho, não explorarem o rebanho, mas pelo contrário, vigiar o rebanho, cuidar e zelar do rebanho que Deus colocou sobre a sua supervisão. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Não somos e não devemos ser ditadores do rebanho. Sabe como que é uma liderança ditatorial? A última palavra é a do líder,
e se não for feito do jeito dele, ele emburra, exclui todo mundo, manda todo mundo para casa, não vai ser feito, porque tem que ser feito do seu jeito, segundo o seu capricho. E se ele não for a estrela do show, não brilha nada. Pedro está olhando para aqueles homens, líderes daquela igreja que está sofrendo e dizendo a eles: vocês não foram colocados aí como dominadores ou ditadores do rebanho, mas foram colocados aí como exemplos. É admirável vermos, irmãos, que hoje a liderança não se compromete mais com Cristo como deveria, não é mais referência. Estamos falando absurdo? Não. Quantos líderes frequentam os cultos durante a semana? Quantos líderes estão comprometidos a estarem aprendendo a palavra de Deus de todo o coração? Quantos líderes estão comprometidos a crescerem com Cristo e serem exemplo para o rebanho? Deve ser modelo de vida cristã inspiradora. Abra a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículos de 42 a 44. Marcos 10, de 42 a 44. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. 44. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo 4, 12. Ele diz... Agora Paulo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Preste atenção, Paulo está escrevendo a um líder da igreja, Timóteo, jovem ainda. E a exortação que faz a Timóteo é: você é líder, que ninguém despreze isso. E segundo, que você seja exemplo para a igreja. Em quê? Palavra, procedimento, amor, fé, pureza. É como se o Senhor Jesus olhasse para os nossos líderes aqui e dissesse exatamente isso. Ao invés de Timóteo, ele dissesse o seu nome, líder, e dissesse a você: seja um exemplo para os seus liderados. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito 2, 7. Em tudo, seja você mesmo. E aqui Tito também era um líder, Tito também era um presbítero, Tito também tinha uma responsabilidade de cuidar do rebanho, e Paulo escreve para Tito dizendo: tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade. Irmãos, líderes não faltam na igreja, são exemplo. Líderes chegam antes, são exemplo. Líderes só vão quando todos já foram, são exemplo. Líderes têm o joelho gasto em oração, são exemplo. Líderes estudam a palavra porque eles alimentam o rebanho, são exemplo. Agora, é só responsabilidade? Não. Há também uma recompensa. E ela é gloriosa. Pedro escreve a eles: vocês receberão a imperecível
coroa da glória. Ele colocou sobre vocês um fardo maior, mas lhe dará uma recompensa soberana, ou maior. Dará a vocês uma coroa de glória. O que é coroa imperecível? Lembra quando os Jogos Olímpicos acontecem, que eles colocam na cabeça daquele que ganhou a medalha de ouro uma coroa de louros? Já viram a coroa de louros? Aquela coroa que é colocada sobre o cara que ganhou o primeiro lugar na competição. Não é só a medalha, mas tem a coroa na cabeça. É esta coroa que Pedro está pensando aqui. Isso é antigo. Colocar a coroa na cabeça de quem ganhou vem da época dos gregos, lá na época de Cristo. Pedro cansou de ver jogos onde o vencedor recebia uma coroa. E ele está dizendo, quando você chegar na presença do Senhor Jesus líder, quando você chegar na presença do Senhor Jesus líder espiritual, Ele colocará sobre você uma coroa imperecível. Por quê? Porque a coroa do campeão, ela murchava depois de um tempo. Ela era perecível, porque era de louros. Então, depois de um tempo, aquela coroa murchava. Não dava para usar no dia seguinte. Só dava para usar na hora da premiação. Depois ela murcha. Pedro olha para aquela coroa e diz, com vocês não será assim. Ele dará a vocês uma coroa que vai estar gloriosa sempre. Amém? Líderes que lideram com zelo, líderes que são exemplo para o rebanho, líderes que são referência, Deus lhes dará uma coroa que não se perde. Aleluia! Vocês serão destacados, recompensados à altura, na presença de todo o rebanho. Receberão a imperecível coroa da glória. Há muitas coroas que são prometidas por Jesus aos santos. Coroa de alegria, 1 Tessalonicenses 2,19, coroa da justiça, 2 Timóteo 4,8, coroa da vida, Tiago 1,12, Apocalipse 2,10, e coroa de glória, 1 Pedro 5,4. Haverá então uma ampla recompensa da parte do Senhor para os líderes. Amém? Aí vem um versículo que é difícil de interpretar, o verso 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E a pergunta que fica aqui é, que jovens são esses? Estaria Pedro falando dos jovens, a juventude da igreja? E ele então está mudando completamente de assunto? Não, ele não está mudando de assunto, ele diz da mesma forma. Então, o que tudo indica, ele está falando de uma liderança jovem, ou uma liderança que ainda está sendo formada, forjada, e ele diz que estes jovens líderes se sujeitem aos líderes mais antigos, mais experientes. A caminhar com os líderes mais experientes. Aprendam a liderar com aqueles que estão liderando há mais tempo entre vocês. E para isso, a exortação é, sejam humildes. Irmãos, a humildade é, sem sombra de dúvida, o óleo que reveste o motor da fé. Porque sem humildade, nenhum de nós prosperará na vida cristã. E um líder que não é humilde, um líder que não sabe baixar a sua cabeça no momento certo, um líder que não sabe o seu lugar devido, um líder que não é exemplo de humildade para o seu rebanho, então, infelizmente, atrapalha o rebanho, não abençoa. Seja humilde, meu irmão. Coloque-se no lugar correto. Ser humilde não é se humilhar no sentido de ser pobre. Ser humilde é saber exatamente o seu papel e se colocar neste papel com orgulho. Não se autopromover,
não se exaltar, não falar de cima para baixo, não levantar o nariz arrogantemente, mesmo que saiba do que está falando. Seja humilde, uns para com os outros. E aí ele diz por quê? Porque lá em Provérbios 3:34, ele já havia dito que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Líderes, preste atenção. Se você se humilhar diante do Senhor, Ele usará você. Aleluia! Agora, se você se exaltar diante do Senhor, deixa que eu faço, deixa que eu sei, deixa que eu entendo, deixa que eu resolvo, então o Senhor tira a mão e deixa você sozinho. Vai? Você não sabe? Você não é um entendido? Você não tem todas as respostas? Você não sabe como conduzir o rebanho por conta própria? Então vai! Todo líder precisa se humilhar diante do Senhor. Por isso ele exorta no versículo 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É Deus quem exalta o líder, não é ele que o faz a si mesmo. Ele não precisa levantar-se no púlpito e dizer, olha aqui meu irmão, o que eu posso fazer, porque não é ele que faz. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Há tempos difíceis em que estamos vivendo e precisamos de uma liderança humilde, obediente e comprometida com Jesus. Se você é líder nesta igreja, você está sendo exortado pela palavra de Deus a ser assim. Estude o dobro da palavra. Ore mais que os outros. Frequente mais a igreja. Tenha o dobro da... Amém? Deus o honrará no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, nenhum líder tem razão para ficar ansioso por nada, porque se nós somos líderes, nós temos um líder sobre nós, que cuida de nós. E ele diz, lancem sobre ele a sua ansiedade. Entrega. Será que nós vamos conseguir resolver aquele assunto? Será que nós vamos conseguir dar conta daquela situação? Nós conseguiremos realizar aquela programação bem feita? Ele diz, lancem sobre ele a sua ansiedade. Ele tem cuidado de vocês. Dependam de Cristo. Confiem em Jesus. Agora deixe ele falar uma palavra sobre essa ansiedade. No contexto, quando Pedro exorta os irmãos a lançar sobre ele a ansiedade, do que ele está falando? Preste atenção em como esses crentes estavam vivendo. Eles estavam à mercê de Roma. Tinham perdido tudo. Não tinham nada. Viviam de esmolas. Com filhos pequenos para sustentar. Haviam deixado suas casas para trás. Seus rendimentos, seus investimentos. Haviam perdido tudo. E agora, Pedro exorta a liderança da igreja. Ensine-os a lançar toda a sua ansiedade. Nós não sabemos o que é sofrer como eles sofreram. Não fazemos ideia do que é perder tudo como eles perderam.
E a estes irmãos, Pedro escreve, lancem sobre ele a sua ansiedade. Você realmente tem motivos para andar ansioso, como eles andavam? Porque, pelo que me consta, a nossa ansiedade não está nem perto dos motivos que eles tinham. Quantos de nós aqui perderam tudo por ser cristão? Quantos de nós aqui foram demitidos e perderam suas casas, estão vivendo na rua porque são crentes? Nenhum. Todos temos abrigo, todos temos um sustento, todos estamos tendo comida no prato, todos temos roupa para vestir, todos temos uma escola para levar os nossos filhos, temos um centro para tratar as nossas feridas. Pedro escreve a irmãos que não tinham hospital, que não tinha escola para os filhos, que não tinha roupa para pôr neles, que não tinha comida. E diz, lancem sobre ele a sua ansiedade. Você tem mesmo um motivo para andar ansioso? Não lhe falta nada. Por que você tem que lançar sobre ele a sua ansiedade? Ele diz, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado daqueles irmãos no passado e cuida de nós hoje. Aleluia! Aí Pedro diz, da onde está vindo a perseguição? De onde está vindo a opressão? Naquela época e hoje, ele diz, versículo 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem é que está promovendo a perseguição entre vocês aí? Quem é que está perseguindo a igreja? Não é Roma, não é o governador, não é o prefeito, é o diabo. É a primeira vez em toda a carta que Pedro dá nome aos bois e diz quem está por trás da intensa perseguição daqueles irmãos. Por causa de quem eles haviam perdido tudo. Meus irmãos, o diabo ainda está trabalhando hoje, ele ainda é nosso inimigo, ele ainda anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele olha para a igreja hoje e diz, vocês não percebem, rebanho, que o inimigo está à espreita de suas almas? Que quando você acorda ou vai dormir sem oração, você está à mercê dele? Que quando você dá mais tempo às suas redes sociais do que à palavra de Deus, você abre uma brecha na sua defesa para que o inimigo avance contra ti com suas unhas e dentes? Que você está abrindo as portas da sua casa para o diabo destruir a fé dos seus filhos, quando você deixa eles por horas à mercê do mundo? Ele não dorme, ele não pestaneja, ele não está vacilando. O inimigo está atento para destruir a sua vida, o seu casamento, os seus filhos, a sua fé. Ele não dorme. Nós é que dormimos. Não abra brechas para o inimigo. Ele diz no verso 9, resista-lhe. Permaneça firme na fé. É assim que você luta contra o diabo. Agora, como é que você exercita a fé? Oração, palavra, jejum. Exercita a sua fé. Faz ela criar músculo. Esta é a palavra que ele usa aqui. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Vocês não estão sozinhos nesta batalha. O inimigo não está tentando destruir essa igreja só não, está tentando destruir a Pedra Viva, está tentando destruir a Central de Paulínia, está tentando destruir todas as igrejas, não só aqui na cidade, mas em todo o país e no mundo. E há um alvo nas suas costas, porque você é líder.
ele sabe que se destruir a liderança, o rebanho está vulnerável. Porque não tem ninguém para cuidar do rebanho. Porque não tem ninguém para orar pelo rebanho. Não tem ninguém para ensinar o rebanho a verdadeira fé. Então adivinha o que ele vai fazer? Vai mirar nas suas costas e vai lhe dar uma lancetada. Resista, irmão. Porque o Deus de toda graça, versículo 10, que os chamou, que os levantou do rebanho para liderar o rebanho, que os colocou a responsabilidade de ser líder de louvor, de mulheres, de jovens, de crianças, de oração, de aconselhamento, de escola bíblica dominical. Este Senhor que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido tudo durante o tempo que aqui estamos, os restaurará, diz o texto, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia, Jesus. Talvez esse seja o seu clamor, líder, nesta noite. Senhor, restaura-me. Senhor, coloca-me novamente com forças. Renova. Coloca sobre firmes alicerces da palavra de Deus. Para que a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Pedro então encerra sua carta, olhando para os líderes, olhando para aqueles que deveriam cuidar do rebanho, alimentar o rebanho, exortar o rebanho, encorajar o rebanho, e diz a eles: sejam firmes na fé. Em outras palavras, se a área do louvor, os jovens, as crianças, as mulheres, os homens, a escola bíblica, aconselhamento e todas as áreas da igreja não crescem, não evoluem, é porque nós não estamos exercendo nosso papel como Cristo espera que façamos. Somos os responsáveis. Então é hora de tirar o pó das nossas Bíblias. É hora de tirar o conforto dos nossos joelhos e ir para o quarto secreto e chorar na presença do Altíssimo, dizendo: Senhor, o Senhor me colocou como líder de missões. O Senhor me colocou como líder de jovens e de mulheres. O Senhor me chamou. Me dá mais fé, Senhor. Mais amor, mais santidade, mais fé, mais confiança, mais firmeza. Porque eu sou o homem e a mulher que Deus colocou para liderar este pequeno rebanho. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, o Senhor colocou sobre nós uma imensa responsabilidade, da qual nós não estamos à altura, porque somos pecadores, limitados e falhos. Mas sabemos, ó Deus, que com o auxílio do Teu Espírito e sob a liderança dEle, nós podemos desempenhar os nossos dons espirituais e abençoar a igreja do Senhor Jesus. Fomos chamados para isso. Fomos destacados do rebanho para isso. Promovidos aos olhos do Altíssimo para isso. Então nós te pedimos, ó Deus, levanta, Pai, a nossa liderança. Homens e mulheres de oração. Homens e mulheres de palavra,
Homens e mulheres que se colocam para serem exemplos, que chegam antes do culto começar e já estão de joelhos prostrados, e que quando termina se preocupam em abençoar o seu pequeno rebanho. Desperta no Senhor, porque o tempo está difícil, o inimigo está rugindo alto, está investindo contra as nossas casas, contra nossas crianças, contra nossos casais, contra nossos jovens. E a pergunta que o Senhor levanta nesta noite para nós é: quem vai fazer vigília? Quem vai vigiar o pequeno rebanho que está sendo assaltado dia após dia? Senhor, desperta-nos, em nome de Jesus. E levanta mais liderança, mais homens e mulheres, capazes de abençoar o rebanho com aquilo que estão aprendendo do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós estamos vivendo tempos de perseguição, tempos difíceis, e precisamos de uma liderança capacitada, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.